A Associação dos Deficientes e um serviço no Hospital Júlio de Matos, ninguém mais os ajuda a exorcizar fantasmas. Dos 140 mil, a maioria está condenada a usar velhos métodos. Nós nunca tivemos um psicólogo nem uma psiquiatra que nos ajudasse. Nós, enfim, como eu tive 14 meses numa zona que não havia água nem luz, a nossa luz era uma garrafa vazia de cerveja, fazíamos um turno numa casa, punhamos lá petróleo e era uma mecha para podermos realmente, pronto, quando tivéssemos a oportunidade de 5 minutos ou 10 minutos, escrevemos para a família. Um depoimento raro. Mas será que o silêncio cura uma sociedade, ajuda a resolver os seus problemas? Assim que perguntou isso mesmo a um cientista social, e ele discorda. Acha que em Portugal mas é um déficit de civilização, por não se discutir nem ensinar o que foi a guerra em África. Eu creio que o silêncio é uma forma de consentir, é uma forma de não questionar as coisas. Portanto, quando se fala, tem que se questionar. E para isso tem que se conhecer. E o silêncio, pelo menos no tipo de sociedade como a portuguesa, que ainda se caracteriza muito por ser uma sociedade relativamente pobre, pouco culta, pouco dinâmica no jogo de ideias, o que acontece é que o silêncio é a melhor maneira de não pegar nas questões quentes e nas questões que podem provocar problemas. Sabe que em Madagascar, um dos rituais funerários interessantes que eles têm, certos povos de Madagascar, é precisamente, ciclicamente, de tantos em tantos anos, desenterrar os mortos. Fisicamente desenterrar, tirar as ossadas, limpá-las e fazer, enfim, toda uma festa, toda uma cerimónia em torno daquelas pessoas para as relembrar e para lhes mostrar a elas, portanto, aos espíritos delas, que os outros que estão na Terra se lembram e cuidam daquilo que aconteceu. Nas nossas sociedades isso faz-se muito mais ao nível dos monumentos, não é? Fazem-se monumentos para lembrar mortes e para lembrar acontecimentos tristes. Mas não se desenterram os fantasmas? Não, porque não se lembram as pessoas. Aquilo que se lembra é de uma coisa anónima, que se chamam os heróis, ou que se chamam as guerras, ou que se chamam as vitórias, e que servem muito mais para glorificar o Estado do que propriamente para as pessoas aprenderem com o que aconteceu no passado. Boa noite, Fernando Rosas. Eu presumo que você também não subscreve a tese que o silêncio é a cura para todos os males, embora os historiadores tenham uma certa dificuldade em falar de história recente. Não, o silêncio não é a cura para todos os males e os historiadores também não têm dificuldade em falar de história recente. As fontes é que podem estar mais ou menos à nossa disposição. E a guerra colonial é um assunto sobre o qual é indispensável discutir. Quer dizer, na sociedade não se pode formar uma opinião distanciada da guerra colonial com monumentos ou com iniciativas deste género. Então porquê é que não se discute? É preciso discutir porque é que não se discute? Bom, não se discute porque vai-se discutindo. Quer dizer, hoje nas universidades não há, em princípio, pelo menos nas universidades públicas, nenhum impedimento a que nos currículos dos cursos de História esse período seja discutido. Assim como não deve, creio eu, haver no ensino secundário. Esse tema não se trata de... O que há é uma espécie, sobretudo da parte do poder político, uma espécie de impasse relativamente a discutir. Repare, esta questão do monumento aos mortos do ultramar, sob o pretexto de homenagear os mortos, houve um setor da sociedade que tentou utilizar os mortos para vangloriar a política que os matou. E o poder político... intimidado com isto, aceitou participar nessa homenagem. Um período de luto, chamemos-lhe assim, depois de determinado período de história, a sociedade vive um luto. Ainda estamos a viver esse luto? Não, eu acho que não. Repare, eu acho que não necessariamente. Do ponto de vista do regime, do Estado Novo, não de certeza. Do ponto de vista da guerra colonial, também não de certeza. Estão exatamente agora a começar a publicar-se os primeiros trabalhos de conjunto ou setoriais de História de Portugal, onde o problema da guerra começa finalmente a ser abordado de uma forma descomplexada. Eu acho que este tipo de iniciativas ajudam mais a obnubilar o problema da guerra do que esclareceu. Sobretudo quando há um poder político cheio de problemas em relação ao tratamento da guerra colonial. Mas você acha que se está a aproximar o tempo em que nós vamos, a sociedade vai homenagear as figuras, os símbolos do antigo regime? Não se trata de homenagear, trata-se de compreender o que passou. Quer dizer, homenagear os cidadãos, os grupos de cidadãos podem livremente homenageá-los. Eu percebo perfeitamente que haja gente... Podiam agora, há 10 anos atrás não podiam. Sim, podem agora em democracia, quer dizer, é compreensível. Há 10 anos atrás havia democracia, mas havia talvez esse período de luto mais vincado. Mas quer dizer, a distância vai permitindo refletir nas coisas de outra maneira. A distância, a acessibilidade dos documentos, uma nova geração que surge a pensar sobre as coisas sem as ter diretamente vivido, tudo isso contribui para criar um espaço de distância em relação às coisas. E também para admitir que, em paralelo com a discussão das coisas, haja a possibilidade de haver cidadãos
que entendam fazer a apologia, nomeadamente pelas estátuas das coisas. O que é discutível é que o Estado se associa a essas apologias. Agora, que um cidadão queira levantar uma estátua a um herói do passado, ou que um grupo de cidadãos, isso é legítimo. O problema é que não contribui para a reflexão pública dessas coisas a associação do poder político com mais ou menos complexos a esse tipo de iniciativas que são marcadas. Mas acha que nós já estamos a viver em paz com esse passado recente, ou estamos em vésperas de que isso possa acontecer? Apesar do que aconteceu esta manhã em Belém. O que aconteceu esta manhã é que houve um grupo de pessoas partidárias da política que conduziu à guerra colonial que resolveu servir-se do monumento para fazer apologia das suas ideias. E, portanto, é isso que, no fundo, se passa. Isso não tem nada a ver com o facto de, na sociedade, no seu conjunto, começar a haver condições, distância e fontes para uma reflexão desapaixonada sobre esse período. E a reflexão desapaixonada não quer dizer que as pessoas não tenham opiniões sobre esse período. Quer dizer que podem ter opiniões sem a premência de ter uma causa a defender. Ora, essa causa está irremediavelmente passada, para bem, para mal. E isso, o passar irremediável dessa causa, é que permite que, independentemente da opinião de cada um, se possa pensar, sem paixão, acerca de uma coisa que nós temos que, de uma forma ou de outra, compreender. Fernando Rosas, boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado.